God is great, God is good. Let us thank him for our food. By his hands we all are fed. Um vídeo antigo mostra um comandante da Força Aérea dos Estados Unidos explicando todos os seus esforços para identificar e analisar o fenômeno recente conhecido como OVNIs, garantindo aos repórteres que não tem nada a ver com quaisquer projetos secretos, conforme rumores. Em uma pequena cidade na Pensilvânia, uma família está jantando quando de repente a casa começa a tremer e uma grande explosão acontece do lado de fora, fazendo-os perder energia e nocauteando a família. Quando acordam, começam a ouvir alguns ruídos estranhos e ficam incrivelmente enjoados. Um por um, cada membro da família morre enquanto a menina mais nova corre para se esconder no armário. Enquanto isso, Lauren, vencedora do Prêmio Nobel e exobióloga da NASA, está em sua casa depois de ser presa por dirigir bêbada. Esta noite ela está assistindo ao noticiário e fica sabendo da explosão. Um repórter explica que a explosão não deixou sobreviventes e o ar é considerado tóxico, então a área foi fechada e ninguém entra sem traje anti-risco. Algum tempo depois, alguns soldados aparecem no apartamento de Lauren e pedem que ela vá ao local da explosão porque precisam de sua experiência, ameaçando-a com violência se ela não concordar. Ao chegar lá, ela conhece um astrobiólogo chamado David e o coronel Emmerich, que explica que a explosão e o gás tóxico liberado foram causados por um meteorito que de alguma forma se dissolveu no solo. Ele quer que Lauren e David investiguem. Depois de vestirem os trajes anti-perigo, Lauren e David são levados em um ônibus até o local da queda do meteorito. David acha que não há nada de interessante, mas Lauren descobre uma pequena planta vermelha crescendo no meio da cratera. À noite, Lauren está em casa e não consegue parar de olhar a foto da planta estranha. Ela pesquisa na web histórias de outras quedas de meteoritos e encontra um vídeo de um incidente semelhante na Rússia. Algo caiu na Terra e então a área foi fechada porque o ar era tóxico. Um cidadão que conhece alguém do exército explica que a Rússia manteve essa informação escondida porque o objeto que caiu era uma semente e dela cresceu algum tipo de árvore que matou tudo ao seu redor, incluindo plantas e animais. O governo russo já destruiu a árvore e a mulher no vídeo foi baleada na frente dos filhos alguns dias depois. Há muitas fotos de cidadãos preocupados discutindo teorias sobre a cidade barricada e o fato de que locais vizinhos também estavam sendo evacuados. No dia seguinte, 2 médicos se preparam para realizar uma autópsia em Rob, o pai desde o início. A pele de Rob parece normal demais para uma pessoa morta e também não há. Quando o médico faz a primeira incisão, um líquido estranho e brilhante começa a sair do corpo, apenas para ser rapidamente reabsorvido até que a ferida cicatrize. De repente, Rob se senta e um dos médicos foge de medo enquanto o outro tenta se comunicar com ele. O médico verifica seu pulso e descobre que não há sangue ou pressão arterial e que o corpo está bastante frio. Os telefones de todos começam a tocar ao mesmo tempo e vemos um grupo de funcionários correndo pelo corredor. Eles vão verificar o que está acontecendo e descobrem que algumas das pessoas mortas da cidade tóxica agora estão de pé, e muitos repórteres apareceram fora das instalações discutindo possíveis teorias e ações de grupos religiosos. Os médicos tentam fazer com que os mortos reajam mostrando-lhes fotos de suas famílias, mas nada acontece. Depois de alguns testes, eles teorizam que apenas 49 corpos foram reanimados das 1.300 pessoas mortas por causa de sua proximidade com a queda do meteorito. Eles inalaram o ar tóxico e também partículas do meteorito, que parecem estar transformando seus órgãos internos. Às vezes, essas pessoas ressuscitadas se movem repentinamente, mas é apenas para encarar uma direção diferente. Quando Lauren se encontra com Emmerich, ela menciona o incidente na Rússia e diz que eles provavelmente estão conectados, mas Emmerich está cauteloso porque ela obteve suas informações na Dark Web. Mais tarde, em uma reunião na Casa Branca, é apresentado um relatório completo sobre as pessoas reanimadas. Elas não têm batimentos cardíacos nem atividade cerebral. Eles não respiram, comem ou dormem. Seus órgãos contêm compostos desconhecidos e seu DNA sofreu mutação para uma vida diferente, provavelmente alienígena. A mesma nova sequência é repetida em cada vítima, o que mostra que isso não é aleatório. Um líder militar propõe incinerar os corpos. Então Lauren compartilha sua teoria sobre a Rússia e aponta que talvez eles estejam sendo alvos. Toda essa situação piora a depressão de Lauren e ela acaba bebendo sozinha no carro enquanto relembra sua infância. Seu pai a levou para um local secreto e pediu que ela mantivesse segredo de todos, incluindo sua mãe.
No entanto, a memória termina aí porque ela sofre de amnésia. Isso a deixa tão chateada que Lauren acaba misturando o remédio com o álcool. Depois disso, Lauren volta para a instalação, onde os médicos estão permitindo que os parentes conversem com os corpos, mas ainda não há reação. Desesperada por respostas, Lauren vai até a sala onde estão todos os corpos reanimados e mostra a uma menina seu livro de infância favorito enquanto conta a história da morte de sua mãe, admitindo que não chorou. Naquele momento, ela recebe uma ligação de David e, quando pega seu telefone, uma foto da planta da cratera pode ser vista como papel de parede. Isso faz com que a garota de repente agarre o braço de Lauren. Ela imediatamente conta a Emmerich e David sobre isso, e David finalmente percebe que os corpos se voltam para sempre olhar para o norte, onde está a cratera. A conversa é interrompida quando um soldado relata que informações vazaram e agora os meios de comunicação mostram fotos da estrutura gigante em forma de árvore que cresceu para fora da cratera em apenas 2 dias. O grupo senta Rob na frente da árvore e depois de um longo momento de espera, ele engasga e abre os olhos, que agora são de um azul muito brilhante. Então ele começa a olhar ao redor. Adivinhando que ele é um alienígena agora, Lauren o dá as boas-vindas à Terra, e Rob explica que não pode voltar com a equipe porque não sobreviverá ao ambiente normal da Terra. Posteriormente, durante uma coletiva de imprensa, Lauren explica que da mesma forma que as plantas da Terra fornecem oxigênio para os humanos, que a árvore dá vida para esses alienígenas. Alguns repórteres tentam atrapalhar a conversa perguntando a Lauren sobre sua prisão, que é vista na TV por um homem misterioso. Mais tarde, em casa, Lauren ouve uma mensagem de sua terapeuta, que está preocupada. Ela também está interessada em discutir os flashbacks dos sonhos de Lauren, que muitas vezes incluem voar. Lauren ignora a mensagem e pega o almoço até ouvir batidas na porta. É o pai dela, Jim. Ele faz Lauren se sentir muito estranha e ela não fala muito, mas Jim continua falando, mencionando como quando criança Lauren era obcecada por espaço e pediu seu próprio laboratório, que eles construíram no galpão. Logo Lauren é chamada para a área tóxica novamente porque o alienígena se recusa a falar com qualquer pessoa, exceto ela. Assim que estiver vestida, Lauren se senta com Rob, que explica que seu planeta natal se tornou inabitável e forçou sua espécie a buscar um novo mundo. Esta árvore não crescerá em nenhum outro lugar, e eles receberam as coordenadas para chegar à Terra por um humano chamado Supernova 94. Naquele momento, os cientistas tentam tirar uma amostra da árvore e Rob pede a Lauren para fazê-la parar, mas ela não consegue. Lauren explica que eles não vão deixar a árvore permanecer em pé por muito mais tempo porque está danificando o meio ambiente da Terra, mas Rob diz que seu povo mudará o meio ambiente. Alguns guardas correm para derrubar o homem, enquanto outros cercam Rob, exigindo que isso para enquanto levam Lauren embora. Os olhos de Rob ficam pretos e o cientista quebra a máscara de um soldado, fazendo com que ele rapidamente seja infectado e tosse sangue até morrer. Os outros soldados se preparam para atirar em Rob, mas ele usa seus poderes novamente e um som estridente faz com que todos se contorçam no chão com uma dor insuportável enquanto todas as luzes se apagam. Soldados loucos e eles removem as máscaras antes de começarem a atacar uns aos outros sem piedade. Um por um, todos os soldados são mortos por balas ou facas de seus próprios companheiros de equipe, e quando apenas um fica de pé, o soldado se auto-exclui. Depois que um caminhão chega para levar os corpos e os cientistas, incluindo Lauren, os militares lançam um ataque contra a árvore, apenas para descobrir que ela está sendo protegida por um enorme campo de força. Os mísseis explodem contra ela sem causar nenhum dano à árvore, e os aviões não têm escolha a não ser recuar. O homem misterioso fica chocado ao ouvir tal nome no rádio e sai em busca de um antigo caderno seu no qual escreveu a mesma palavra. Algum tempo depois, os repórteres começaram a registrar vários incidentes estranhos de todo o mundo. Um som estranho pode ser ouvido em algumas cidades, enquanto uma névoa misteriosa está se espalhando por certas cidades e matando pessoas. A lei marcial foi declarada em vários países, e para piorar a situação, as colheitas morreram da noite para o dia. Jim está realmente sozinho e sentado em seu quarto em um estado muito deprimido, mas em vez de visitá-lo, Lauren continua viajando. Ela sente que não sabe quem ela é e que não pertence a lugar nenhum. Ela também está ciente de que o mundo está acabando, mas sente alívio como se estivesse sendo eliminada de seu sofrimento. De repente, o chão começa a tremer e Lauren coloca o ouvido na neve, ouvindo os mesmos ruídos estranhos. Rob diz que a vida está crescendo e então revela que tudo isso está acontecendo graças a Lauren, oferecendo a mão para ela tocar. Assim que Lauren agarra a mão de Rob, ela começa a ver suas memórias reprimidas.
Acontece que Jim trabalhava para um senador e levou Lauren para a Área 51. Enquanto os adultos discutiam negócios, a pequena Lauren vagou e os ouviu falar sobre um alienígena que pousou na Terra, que podia voar, mas não sobreviveu ao local. Aparentemente, a criatura estava tentando plantar algo na Terra. Curiosa, ela entrou e encontrou o alienígena dentro do pod, que ela não hesitou em tocar. Esse contato desencadeou um processo que transferiu a consciência do alienígena para o corpo de Lauren e transformou seu DNA, tornando-a uma alienígena também. Assim que voltou para casa, a pequena Lauren começou a mostrar uma inteligência incrível, escrevendo cálculos complicados na parede e até projetando um foguete. Ela ficava dizendo que era uma alienígena e que queria ir para casa, mas ninguém acreditou nela, e foi assim que ela se tornou muito desajeitada e socialmente isolada. Eventualmente, ela construiu um rádio e começou a enviar mensagens aos alienígenas usando o apelido Supernova 94, inspirado em seu calendário espacial. Quando sua mãe descobriu tudo isso, ela trancou o galpão e a proibiu de enviar mais mensagens para estranhos. Furiosa, Lauren destruiu todo o seu quarto e escreveu nas paredes antes de dizer à mãe que ela teria uma morte horrível. Depois disso, Jim permitiu que cientistas do governo fizessem alguns testes em Lauren e encontraram o DNA alienígena misturado com o dela, mas Jim não lhe contou nada. No presente, Lauren está chorando para recuperar suas memórias quando de repente Rob remove sua máscara. Para sua surpresa, ela pode respirar o ar tóxico por causa de seu DNA mutante. O homem misterioso também se lembra de sua juventude, revelando que costumava trabalhar para a CIA e acidentalmente captou as mensagens de Lauren com seu equipamento. Em uma floresta aleatória, um cachorro corre entre as árvores para seguir os ruídos estranhos. Quando sua dona o segue, ela fica chocada ao ver uma enorme vagem em forma de ovo que emergiu do chão, explicando os ruídos. Logo essas coisas aparecem em todo o mundo, de praias a montanhas e até túneis feitos pelo homem. Todos esses objetos explodem ao mesmo tempo e expelem uma fumaça preta que começa a se espalhar pela terra e matar pessoas. Todos começam a falar sobre alienígenas, e um adolescente teoriza que os frutos têm raízes subterrâneas conectadas à árvore principal, o que matou as plantações. Eventualmente, a Terra não pode mais sustentar a vida dos humanos, e uma por uma, cada pessoa no planeta morre à medida que o ambiente sofre mutações para ser amigável aos alienígenas. A única sobrevivente é Lauren, que finalmente encontrou suas asas.